Você já se sentiu frustrado ou frustrada? Já se decepcionou? É sobre frustração e decepção esse vídeo de hoje. Sentimentos desagradáveis, né? Mas fica aí comigo que eu vou te dar umas dicas no final para tentar te ajudar a evitar esses sentimentos e para especialmente aprender com eles. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver gostando do canal, se inscreve, eu vou ficar muito feliz. Esse é um canal feito a serviço de criar pontes para o seu crescimento, para a sua evolução. Frustração e decepção. Primeiro vamos definir. Frustração está ligada a impedimento de algo, de algum resultado que você queria. Está ligada a fracasso às vezes, né? Está ligada à contrariedade. Então, exemplos. Você se preparou muito, estudou muito para uma prova e não tirou a nota, ou não passou. Você se preparou muito para uma competição e perdeu. Você se dedicou muito, muito, muito num trabalho e fez de tudo para ser bem visto, bem vista, e estava até esperando ser promovido ou promovido, e aí foi o colega ou a colega que recebeu a promoção ou o bônus, e você nem elogio recebeu. Você se esforçou para fazer algo que você achou que seu pai ou sua mãe ia ficar orgulhoso ou orgulhosa de você. E seu pai ou sua mãe não só não te elogiaram, como chegaram lá e ainda te mostraram, olha, isso aqui está errado, aquilo está errado. E qualquer outro exemplo assim, não, você esperou que a vida atendesse os seus desejos, né? E não só isso não aconteceu, como ao contrário, às vezes você recebeu um diagnóstico bem difícil e vai ter que lidar com isso. Você sabe do que eu estou falando, né? Acho que esses exemplos são suficientes para você localizar frustração. E a decepção? A decepção ela é até parecida, né? A gente às vezes até usa as duas como sinônimos, dependendo da situação, a gente usa as duas como sinônimo. A decepção tem a ver com algo inesperado de alguma situação ou de alguma atitude de alguém. Algo inesperado aconteceu, que você também, né, não era o que você queria, e aí vem a decepção. Decepções muitas também, né? Vou dar alguns exemplos só para você localizar. Eu esperava que a pessoa amada estivesse comigo lá num X momento difícil e a pessoa não apareceu. Eu esperava que meu professor da escola elogiasse, me desse uma boa nota num trabalho que eu super me dediquei para fazer, e o professor devolveu ali o trabalho com uma nota X lá e nem olhou para você. Eu esperava que a prima querida aparecesse na maternidade quando eu tive bebê, e ela não só não apareceu, como ela nem mandou mensagem. Eu esperava que um amigo que eu gosto muito, que eu acho assim uma pessoa super legal, fosse sempre legal. E aí, de repente, eu vejo esse amigo fazer algo de maldoso com outra pessoa. Às vezes não foi nem comigo, foi com outra pessoa, mas aquilo me decepciona. Eu esperava conseguir alcançar um desempenho em algo que eu estava praticando muito, e cheguei lá e não consegui nada. Foi bem menos do que eu gostaria de ter sido. E as pessoas repararam, né? Porque tem essa coisa às vezes com os outros, né? Eu esperava um presente, né? Pedi um presente específico para o parceiro ou para a parceira, e o parceiro ou a parceira, naquele momento, resolveu inventar, resolveu surpreender, e me deu algo que eu não gostei.
Isso também tem muito a ver com a frustração, né? Tem bem esse link. Esse exemplo especificamente é um exemplo de frustração e às vezes de decepção simultaneamente. E aí vamos, né? Acho que tem muitas decepções na vida, né? A gente se decepciona. Eu esperava, né? Para o pessoal que é de grupo religioso, eu esperava que as pessoas ali no meu grupo religioso fossem super bondosas e caridosas, e quando eu precisei, ninguém me ajudou financeiramente. Acho que é suficiente, né? Então, frustração e decepção são esses dois sentimentos. Quando a vida, as coisas na vida ou as pessoas não estão de acordo com o que eu esperava. E aí eu já vou começar aí para você as reflexões. Vamos começar a perceber o que elas têm em comum. O que frustração e decepção têm em comum? A primeira coisa que elas têm em comum é que elas trazem uma tristeza junto, né? Especialmente a decepção, a gente fica ali meio para baixo, né? A frustração também traz uma tristeza, mas ela também traz, diferente da decepção, um quê de raiva, né? Uma irritação ali às vezes, né? Isso é uma coisa que elas têm em comum. Mas o mais importante de você perceber é a outra coisa que elas têm em comum, que é a origem. Qual é a origem? Para eu acabar me sentindo frustrado ou decepcionado, o que aconteceu antes? Essa é a chave para você. O que aconteceu antes foi que eu criei expectativa. Então, a primeira dica aí para você tentar evitar sentir muita frustração ou muita decepção é: não crie muitas expectativas, tente não criar expectativas. Tamo junto, eu sei que é difícil, eu também tento. A gente é esse serzinho, né, a gente cria umas expectativas sem querer, mas o convite é: lembre-se, não crie muitas expectativas a cada coisa aí que você tiver na vida. Diminua um pouco se você puder. Se você conseguir em alguma situação ou com alguma pessoa, não crie expectativa nenhuma. É garantia que você não vai se frustrar nem se decepcionar. Essa é a primeira dica, eu acho que ela é muito importante para você ir aí refletindo, né? E dela deriva uma coisa que é bem legal para você. Se pergunta aí, você olha para você e se pergunta: com que tema ou em que situação eu tendo mais a criar mais expectativas? E tente se perguntar o que isso diz a seu respeito. Por que com esse tema ou nessa situação eu crio mais expectativa? Só isso já vai ter valido muito você ter sentido um pouquinho de frustração ou decepção. Segunda dica: tente se lembrar. As pessoas não são iguais a você. Você é das pessoas, ou todos somos talvez, né, das pessoas, que a gente tem aquela expectativa, a gente espera que o outro, a outra pessoa vá agir como eu agiria. Estamos juntos também nisso daí, né? É difícil da gente se desligar e se lembrar, né? As pessoas à nossa volta, a gente tende, né? Especialmente as pessoas queridas, as pessoas que eu me relaciono, né? As pessoas que eu sei que eu tenho um pouco de coisa em comum, a gente tende a esperar que elas ajam do mesmo jeito que eu agiria. Então, se lembre, a segunda dica é: se lembre. Não tem ninguém totalmente igual a você. Não tem. Essa é uma boa notícia, né? Você é único ou única. E por outro lado, tem pessoas, sim, muito parecidas com você, é verdade. Tem gente muito parecida com você. Mas mesmo essas que são muito parecidas com você, de novo, não crie expectativas, não se iluda. Elas não obrigatoriamente pensam como você ou nem sequer
vão agir como você para resolver qualquer coisa na vida. E esse também é um bonito da vida, né? Que é por isso que a gente troca e troca experiência e percebe outros jeitos de fazer as coisas. Mas é às vezes decepcionante, né? E aí eu falo especialmente para as pessoinhas controladoras que querem controlar até o pensamento do outro, né? Ficam decepcionadíssimas ou frustradíssimas porque a outra pessoa não age ou não faz o que ela achou que tinha que fazer do jeito que tinha que fazer. Então, segunda dica fica aí, né? Reflita, repense. Será que eu estou esperando que o outro faça exatamente o que eu faria nessa situação? Será que porque a gente tem algumas características parecidas, eu crio essa expectativa? Então, tire essa expectativa do meio do caminho. Terceira dica para você. Eu lembrei aqui, se eu for fazer só um parênteses, né, da palavra decepção, tem um sinônimo que eu acho que nos ajuda muito, que é a palavra desilusão. O outro sinônimo é desapontamento, mas desilusão eu quero que você também guarde aí, porque ela traz a coisa da ilusão. A ilusão é essas expectativas que a gente cria, né? Que a gente se ilude que aquilo vai acontecer, né? Então, essa é a dica, e vai ter que a ver com essa terceira dica, né? Cuidado para não fazer inferências. O que é inferência? Eu conheci uma pessoa, né? E tô lá achando a pessoa muito gentil, tô achando a pessoa muito engraçada, né? E daí eu já vou inferir que ela tá sempre de bom humor, ou que ela é generosa. Isso é inferência, né? Por 2, 3 traços que eu percebo numa pessoa, eu já coloco ali um quarto traço, um terceiro, um quarto traço, que eu não sei, mas eu já estou imaginando. Isso tem a ver com a gente se iludir, né? Eu vou criando uma imagem daquela pessoa que muitas vezes não tem a ver com o que aquela pessoa é. Então, a terceira dica é essa. Cuidado com criar ilusões, especialmente quando a gente fala de conhecer os outros e fazer as inferências, né? Eu reparo nesse traço, nesse traço, nesse traço, somo e acho aquilo, né? Vou te dar um outro exemplo que me passou agora pela cabeça. Eu conheço alguém que é inteligente, que é mais reservado ou reservada, que é mais discreto ou discreta, e eu já faço a inferência que essa pessoa vai ser ótima para guardar segredos. Percebe? Pode ser, mas pode também não ser. Então, o convite é esse, né? A terceira dica, ela é parecida também com a segunda, né? Não faça inferências, né? E a quarta dica é olhe para a vida, né? Olhe para a vida, vá percebendo a vida. Me dói um pouco repetir isso, falar isso para você, mas você precisa aprender a acreditar e a confiar na vida. A vida não está aí para atender seus desejos ou tudo o que você quer. A vida está aí para te ajudar a crescer e a evoluir. E você tem que confiar nisso. Muitas vezes uma decepção, uma frustração, é um jeito da vida te convidar a perceber que você está com alguém ou está numa situação que não tem a ver com você. Você está onde você não devia estar mais. E isso vai acontecendo para que você saia dali, né? Se movimente em outra direção. Se movimente para sair, às vezes, dessa relação e para outra, ou para deixar essa relação num lugar, às vezes, não tão relação próxima, né?
a relação às vezes um pouquinho mais distante. A vida às vezes convida através das frustrações e das nossas decepções a gente a reolhar o que eu criei de expectativa e de ilusão, a enxergar melhor, sem o véu dessas ilusões atrapalhando a minha visão. Esse é o convite. E aí, por fim, quero falar para você, faça os aprendizados. Eu sei que não são aprendizados fáceis, mas pensa aqui comigo. Veja se as frustrações podem te ajudar a aprender algo. Do meu olhar, as frustrações às vezes nos ajudam a aprender, a ter paciência, a aprender a ter persistência, aprender a ter força de vontade. E as decepções também, elas também nos ajudam a aprender. Às vezes elas nos ajudam a aprender a enxergar, né, a tirar esses véus e a enxergar melhor as situações, a amadurecer nesse lugar de que as pessoas são as pessoas. Elas têm coisas boas, elas têm coisas não tão boas, elas têm coisas difíceis, todos nós. E é um amadurecer mesmo, eu uso essa palavra porque isso é um aprendizado que toma tempo na vida. A gente demora um tempo aprendendo. E também a aprender que a vida vai fluir, independente dos seus desejos. E esse é outro aprendizado de aceitar. Aceitar as pessoas como elas são e aceitar a vida do jeito que ela é e que ela se apresenta. Isso também é um aprendizado que às vezes vai atravessando a nossa vida toda. A vida vai fazendo lembretes para a gente fazer esse aprendizado. Ele também é um aprendizado às vezes um pouquinho difícil, né? Também estamos juntos aí nesse aprendizado. Ele é um aprendizado um pouquinho difícil. E minha tarefa de casa para você é essa. Ande por aí pelos seus dias e espero que você tenha poucas frustrações e pouquíssimas decepções, mas se pergunte o que você andou fazendo ou consegue fazer com suas frustrações e com suas decepções.